Olá, eu sou o Marco Picchini, fundador da Picchini Comunicação Estratégica, e esse é o terceiro episódio da nossa série Diário de um Gestor de Comunicação. Nos últimos 2 episódios nós falamos sobre os desafios de se tornar um gestor de comunicação e a importância da gente conhecer a estratégia da empresa para poder trabalhar. E de fato, a estratégia é o guia do gestor de comunicação. Ele precisa ser guiado pela estratégia para desenvolver o seu trabalho. A gente está falando muito sobre estratégia, mas vamos entender um pouquinho como que o gestor de comunicação pode conhecer essa estratégia. Aonde que ela está? Em que lugar que ele vai pegar essa estratégia para conhecê-la e poder trabalhar para que ela, ajudar para que ela aconteça? Normalmente, isso nunca vai vir por escrito para você, porque a estratégia de uma empresa ela é estratégica e por isso as empresas costumam manter esse conhecimento num universo um pouco restrito de pessoas. Normalmente é o presidente e os diretores. Como é que o gestor de comunicação tem acesso a isso? A primeira coisa que eu sugiro que um gestor de comunicação faça é uma pesquisa, é um trabalho de investigação que vai levá-lo a conhecer a estratégia e ou pelo menos intuir a estratégia e dar a ele uma linha de argumentação para avançar nessa pesquisa internamente e ganhar a confiança dos diretores, do presidente da empresa, para articular uma conversa mais bem estruturada de maneira que ele possa desenvolver essa estratégia. Então, isso parte da necessidade que a gente tem de saber o que é que a gente tem que fazer. E uma vez que você precisa conhecer essa estratégia, e se ela não está escrita, se ela não chega até você, uma sugestão que eu dou é iniciar um processo de investigação para chegar até ela. Por exemplo, uma coisa interessante de descobrir é qual que é a imagem da empresa no mercado. É boa? É ruim? É indiferente? Existe alguma pesquisa de imagem feita? Existe algum lugar onde a gente possa encontrar o que os nossos consumidores pensam a respeito dos produtos da empresa, da imagem da empresa? Podemos conversar com os vendedores, com o pessoal da assistência técnica para saber como é o dia a dia deles. São muitas as reclamações, recebemos elogios, os produtos vendem fácil ou temos muita dificuldade? Como que os produtos se posicionam com relação à concorrência? Os produtos vendem como? Por preço ou por qualidade ou por imagem? Quais são os projetos de investimento que a empresa tem para 1 ano, para 2 anos, para 3 anos? Vai haver alguma mudança de tecnologia nos produtos? Vamos entrar em novos mercados? Teremos a necessidade de trocar um sistema de gestão para poder ter maior controle de qualidade? Qual que é a visão que o presidente da empresa tem para a posição da empresa daqui a 2 anos? Vamos ter uma participação de mercado maior? Vamos manter essa posição estável? Vamos buscar um mercado completamente diferente? Essas são perguntas que, se nós conseguirmos, como gestores de comunicação que ainda não temos acesso à estratégia de uma maneira definida, a gente pode começar a ir entendendo o contexto, aonde a empresa está, como ela se movimenta, quais são as dificuldades, que tipo de compromisso essa empresa tem com essa decisão e não com aquela decisão, aonde que o dinheiro vai ser colocado e não vai ser colocado. Como que a gente consegue essas informações? Dialogando, sendo honestamente curioso e profissionalmente curioso com relação aos nossos chefes, aos nossos parceiros. Dentro da empresa, muitas vezes essas informações não circulam normalmente, então a gente tem que ir buscá-las. E como eu disse anteriormente, com esse conjunto de informações a gente pode começar a ter a capacidade de articular melhor as nossas conversas. Outra coisa que a gente podia saber dentro da empresa, haverá alguma mudança de missão, visão e valores no curto prazo? Isso está sendo revisto, não está sendo revisto? Qual que é o propósito da organização? Quais são os valores fundamentais
que a empresa não trocaria por nada. Tudo isso, todas essas informações, na mão de um gestor de comunicação perspicaz, vai dar a ele um quadro, um frame de trabalho muito mais abrangente, no qual ele vai entender de uma maneira mais precisa o que é que está acontecendo ou para onde a empresa está indo. E a partir daí, ele pode começar então a propor atividades operacionais que vão levar essa empresa lá, até a estratégia que a empresa está desenvolvendo. Então, batendo nessa tecla mais uma vez, é muito importante que o gestor de comunicação saiba para onde está ventando. Porque sabendo para onde está ventando, ele vai saber para onde ele vai chegar, onde ele vai alcançar uma posição daqui a algum tempo, uma posição da empresa. E aí isso ajuda também a posição dele dentro da empresa. Um profissional com essas características, isso é muito importante. Um profissional curioso, como eu disse, profissionalmente curioso, atento às mudanças que estão acontecendo dentro da empresa, capaz de oferecer sugestões, fazer perguntas importantes, questionar algumas situações, levar em conta contextos diversos para poder fazer uma proposição. Esse profissional, dentro de qualquer tipo de organização, tem uma importância fundamental, porque dessa forma ele sai de um ambiente onde ele está sendo meramente um cumpridor de tarefas para uma posição na qual ele começa a pensar estrategicamente a empresa. Isso faz uma enorme diferença para o gestor de comunicação. Inclusive, quando o gestor de comunicação começa a fazer esse tipo de pergunta, ele também tem a oportunidade de contribuir com a estratégia. Quando eu trabalhava na Iveco, para onde eu fui em 2007, convidado para ser diretor de comunicação da Iveco da América Latina, sob a liderança do presidente Marco Mazzu, a Iveco tinha uma necessidade no mercado muito grande, que era de se relançar no mercado brasileiro, com a participação de mercado pequena e com uma atividade não percebida perfeitamente pelos stakeholders da empresa. A direção da Iveco, da qual eu fazia parte, nós pudemos desenhar em conjunto a estratégia da empresa. E do ponto de vista de comunicação, foi uma experiência fundamental na minha vida, porque ali eu pude entender qual que é a contribuição efetiva que nós podemos fazer. Eu pude então desenhar junto com a empresa a estratégia da empresa, participar do desenho da estratégia da empresa, mas também criar uma estratégia de comunicação que depois derivou num plano de comunicação. Então, por exemplo, nós criamos alguns pilares de comunicação para estruturar essa imagem da empresa que a gente queria projetar, uma empresa que estaria pronta para crescer. Então havia um investimento de um valor específico de dinheiro no período de 5 anos, havia o plano de se lançar 2 novos caminhões por ano nesse período, de ampliar, de dobrar a rede de concessionárias no Brasil nesse período, de construir um centro de desenvolvimento de produtos em Sete Lagoas, onde ficava a fábrica, e assim por diante. Nós tínhamos lá alguns pilares que a gente precisava martelar a comunicação para fazer essa mensagem participar. Para cada um desses pilares havia algumas palavras-chave. Nós pegamos essa comunicação, desenhamos essa comunicação e levamos isso para dentro da empresa, onde a gente pôde transmitir isso aos colaboradores. Levamos isso para fora, para a imprensa, para a comunidade de Sete Lagoas, para o universo automotivo, para os nossos concessionários, para os nossos fornecedores, de maneira que a comunicação fez parte desse relançamento da marca Iveco. Depois de um período de 5 anos, a marca tinha triplicado o market share e quase decuplicado 10 vezes a produção no Brasil. Então foi um período em que eu percebi, pude viver, comprovar
como a comunicação ajuda a empresa a crescer, desde que a comunicação siga a estratégia da empresa. Se você gostou desse vídeo, você pode ler um artigo que complementa um pouco isso que conversamos aqui, que está lá no blog da Picchini, www.picchini.com.br. Ou, se você quiser conversar comigo sobre isso, sobre outros assuntos, tirar algumas dúvidas, acesse aqui o QR Code que vai aparecer na tela, ou acesse o link que está aqui embaixo. E agenda comigo uma conversa, a gente pode bater um papinho e talvez isso possa ser interessante para você. Obrigado, até o próximo episódio.